Senador José Pimentel. Senhora presidenta, senadora Ângela Portela, que preside essa importante sessão, senhora senadora aqui presente, senhores senadores. No último final de semana, nós realizamos mais um exame nacional do ensino médio, o nosso conhecido Enem. Neste Enem, tivemos mais de 8 milhões de pessoas participando desse processo. E o Enem, como todos nós sabemos, ele é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais da Educação, do Instituto Anísio Teixeira, o INEP. Nesse processo, além de ter acesso ao sistema de seleção unificada, também é a porta de entrada dos institutos federais tecnológicos, nossos institutos que antes eram a antiga Escola Técnica Federal, que após a sua modificação passou a ter caráter de instituto e também de universidade, e serve também como acesso ao programa de Ciências Sem Fronteiras, em que permite vários jovens do Brasil, meninos e meninas, a fazer a sua qualificação, o seu conhecimento nas melhores universidades do mundo. Esse processo também dá acesso ao ProUni, ao programa Universidade para Todos, que tem como objetivo atender exatamente as crianças mais pobres, mais sofridas, aquelas que estão inscritas na lista, no cadastro único e que têm renda de até 3 salários mínimos. Esse processo do Enem também serve como instrumento para o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, em que nós temos hoje centenas de jovens, homens e mulheres, fazendo a universidade através das universidades particulares e tendo seu financiamento pelo FIES. Aliás, estamos fazendo um acréscimo de 5 bilhões e 400 milhões de reais ao orçamento do FIES, ainda de 2014, exatamente para viabilizar a matrícula desse conjunto de estudantes no sistema universitário para 2015 e, ao mesmo tempo, da segurança jurídica e, acima de tudo, viabilização do pagamento das suas mensalidades. E aqui eu quero fazer um parênteses para registrar de que as 20 maiores economias do mundo, o chamado Grupo dos 20, desse grupo, nesse ano de 2014, 17 deles terá resultado primário negativo. Que é o Brasil, está nesse processo de discussão e os 2 outros terão superávit. Portanto, a situação econômica do mundo repercute também no Brasil. E é com este olhar em que nós estamos discutindo o superávit primário aberto, transparente no Congresso Nacional. Senhora presidenta, portanto, com mais de 8 milhões de pessoas inscritas no Enem nesse 2014, tivemos ali a presença de mais de 7 milhões deles fazendo as provas nesse último final de semana. Ao mesmo tempo, esse sistema já está provado e comprovado, adquirindo uma credibilidade muito forte pela sociedade brasileira. É considerado o maior exame que nós temos em todo da experiência aqui no Ocidente e em vários outros países, registrando o nosso professor, de que ele precisa sempre de aprimoramento. E é o que nós temos assistido ao longo desse período de realização do Enem. Embora seja comunicação inadiável, mas eu quero ouvir o nosso professor, o nosso reitor, hoje senador Cristóvão. Presidenta, permite quebrar um pouco não só o protocolo, talvez o regulamento, para fazer uma parte. Eu quero dizer que eu comparto totalmente com Vossa Excelência, com o senhor, sobre os resultados positivos da realização do Enem. Aproveito, inclusive, para fazer aqui uma manifestação clara de respeito ao trabalho do ministro Paim, que vem cumprindo muito bem as determinações que a presidenta Dilma faz. O que eu gostaria era de aproveitar esse exemplo da competência para organizar um exame nacional como o Enem, para dizer que não seria difícil se a presidenta Dilma
determinasse ao ministro Paim que, a partir do governo federal, fossem adotadas as escolas das cidades cujas prefeituras não têm os recursos para realizar uma boa educação para as suas crianças. Aquilo que uma maneira que no princípio eu chamei de federalização e que eu prefiro chamar de adoção federal, voluntária, nas cidades que desejem, quando os prefeitos chegarem para o governo federal e dizer: eu não tenho como dar a educação que minhas crianças merecem, minhas crianças são brasileiras iguais às outras, tanto as crianças filhas de ricos que podem pagar uma escola cara até no exterior, e aqueles que conseguem uma vaga numa escola pública de qualidade, e eu quero ter a mesma qualidade para minhas crianças. Por isso, governo federal, presidente, adote as escolas da minha cidade. Muitos dizem que isso é impossível. Talvez seja impossível para fazer nas 200.000 escolas. Façamos algumas, façamos aos poucos. Criemos uma espécie de CIEPs por cidade e no século XXI. Porque os CIEPs, que o grande Brizola fez com o Darcy Ribeiro, já tem 50 anos. Então, aquela concepção já não é mais o que corresponde à realidade de um mundo onde a tecnologia da informação tem que chegar às escolas. Então, eu parabenizo, manifesto meu reconhecimento ao ministro Paim e aproveito para dizer que um governo que é capaz de, e um país, e um governo que são capazes de fazer um exame para 8 milhões de jovens, é capaz, sim, de começar um processo de federalização da educação de base. Senador Cristóvão, eu quero incorporar o seu pronunciamento ao que nós aqui estamos argumentando e registrar que, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, a vinculação de 10% do Produto Interno Bruto para viabilizar essa parceria entre os governos municipais, os governos estaduais, o governo federal, as conferências em que estão sendo realizadas de âmbito municipal, estadual e agora na União, em que Vossa Excelência ajudou muito na construção dessas conferências, nós deveremos ter um conjunto de dados novos que somam com o que a Vossa Excelência tem apresentado, em que chama de federalização, mas que nós podemos fazer uma gestão compartilhada, com recursos fundo a fundo, como nós chamamos, assegurando a sua transferência, a escola de tempo integral, e com um olhar todo especial para o ensino médio, que na nossa leitura é onde tem o maior estrangulamento hoje no sistema de ensino brasileiro, a alteração da sua grade curricular para que o ensino médio seja mais atrativo para essa juventude e, ao mesmo tempo, assegurando a sua formalização, sem esquecer de que quanto mais cedo a criança tem acesso aos instrumentos da educação, desde o lápis, o instrumental ali na creche e, ao mesmo tempo, o seu acesso, isso, como muito bem Vossa Excelência já nos ensinou e tem deixado claro na sua atividade parlamentar, é decisivo para o desenvolvimento dessa criança no dia de amanhã, no mundo do conhecimento e do ensino. Por isso, as preocupações em que Vossa Excelência tem trazido permanentemente como senador e ontem como gestor e professor faz parte dessa grande preocupação nacional. E eu tenho clareza de que nessa conferência nacional que deveremos fazer agora, muitos dados novos virão e nos permitirá ter uma consciência mais crítica e, ao mesmo tempo, mais subsídio para fazer as mudanças que são necessárias. Por isso, parabenizo o seu mandato, a sua preocupação e, ao mesmo tempo, as colaborações. Senhora Presidenta, para concluir, esse sistema do Enem já está comprovado e nos permitiu, em 2003, ter o acesso de algo em torno de 3 milhões de pessoas no ensino universitário brasileiro e, no último ano de 2013, chegamos a 7 milhões e 100 mil. E esse processo agora de mais de 7 milhões de pessoas que fizeram as provas do Enem, juntamente com a ampliação das vagas ofertadas nas universidades públicas, sejam elas de âmbito municipal, estadual e do governo federal, juntamente com o acesso às universidades particulares nessa grande parceria, nós queremos chegar
em 2025, quando o nosso novo PNE completar 10 anos, tendo, no mínimo, 40% da população entre 18 e 29 anos de idade, tendo a graduação ou estando cursando. Portanto, senhora presidenta, eu quero dar como lido o restante do nosso pronunciamento e agradecer a Vossa Excelência pela nossa tolerância. Obrigado.